Então, pessoal, boa noite. Agora vamos para a nossa última sessão, né, de apresentações. E eu convido, então, o professor Tiago e a professora Terezinha, né, para fazer, né, a avaliação, então, desses últimos trabalhos da nossa tarde. Seu microfone está fechado, Terezinha. Agora abriu, né? Boa tarde. Boa tarde, Deise. Boa tarde, Tiago, né, que vai ser o companheiro aqui de trabalho. Boa tarde aos participantes. É um prazer estar aqui, né, nesse momento. Finalzinho do dia, né, depois de tantos trabalhos, mas é um prazer. Boa tarde, Deise. Boa tarde, Francisca. Boa tarde a todos e todas que estão aqui presentes. Faço minhas as palavras de Francisca, né? Vai ser um momento de troca, de aprendizado bastante significativo. Podemos chamar os trabalhos, Deise? Pode sim, agora é com vocês. Bom, o primeiro trabalho, né, do bloco é o planejamento das oficinas realizadas na experiência bibiliana, de Ana Paula, Rayane, Tatiane. Estão presentes? Sim, estamos aqui. Sim. Então, vamos começar. Tá, vou apresentar. Vocês estão vendo? Sim, está aparecendo aqui. Certo. Ana, pode começar. Bem, boa tarde a todos. Como já foi dito, né, o nosso tema consiste no planejamento das oficinas realizadas na experiência pibidiana. As bolsistas, eu, Ana Paula e Rayane Ellen, sob a orientação do professor José Paulo Miranda. O planejamento no âmbito educacional contempla diferentes aspectos. Pode-se afirmar que o planejamento consiste em um instrumento teórico-metodológico que tem como finalidade atingir objetivos e que exerce uma importante função no que tange ao processo intencional do ambiente escolar, bem como a metodologia adotada. Então, o nosso trabalho, ele teve como instrumento, né, uma pesquisa bibliográfica com base nos estudos de Lachert, 2010, Smith, 2000 e Moreto, 2007. E esses três autores, ele tem ligações e discussões sobre o referido tema, que é planejamento. E o nosso foco dessa discussão de hoje é um relato das nossas experiências para a realização do planejamento das nossas oficinas no PIBIL 2020 e 2021. Já passou, é que travou a minha tela. Já está nos resultados. Tá, tudo bem. No tocante à experiência pibidiana durante o ensino remoto e também presencial, uma vez que esse passou a ocorrer em outubro deste ano, esta experiência ela pode ser entendida como um permanente desafio, né, no tocante à construção do planejamento das oficinas na Escola Américo Falcão. A gente sabe que planejar é articular ações, né, embora seja uma definição simples, o ato de planejar se revela importante, pois auxilia tanto o trabalho docente quanto do alunado, uma vez que o planejamento organiza ideias e informações. Entretanto, é importante que a gente se atenha que o planejamento ele nem sempre garante o funcionamento do que foi proposto, pois dentro de sala de aula a gente encontra algumas imprevisibilidades, né?
já que a dinâmica das relações sociais e as influências econômicas da realidade escolar estão recheadas de implicações. O nosso planejamento dessas oficinas, né, das oficinas remotas, ocorreu desde o início do subprojeto, em 2020, e a gente sempre, nós bolsistas, a gente sempre pensou em elencar conteúdos que fosse de acordo com o cenário existente, né? Ou seja, o cenário existente dos alunos que estariam assistindo. A gente sempre pensava numa videoaula que pudesse realizar atividades propostas em casa, com os materiais que fossem de fácil acesso. Tanto que, em uma das oficinas, a bolsista Ana Paula, ela propôs para os alunos a criação de um barco. E os materiais utilizados por ela reutilizou caixa de leite, canudo, jornal e fita adesiva, que a gente sabe que são materiais que eles conseguem, querendo ou não, encontrar em casa, né? E para as oficinas presenciais, que começaram, como já foi dito, a ocorrer em outubro desse ano, o planejamento teve uma maior atenção, teve uma atenção redobrada, pois nós bolsistas, né, a gente já estava em contato com os alunos, a gente já teve um contato com a sala de aula, com a professora regente, e com os alunos, conhecemos eles, e para realizar essas oficinas, a gente debatia com a professora regente o tema que ela queria que a gente realizasse essa oficina. A gente teria que pensar num tema junto com ela, quanto tempo seria realizada essa oficina, pois não poderia tomar o tempo todo da aula dela, né? Aí a gente também pensaria quais atividades seriam realizadas com os alunos, se fosse realizada atividades que envolvessem brincadeiras, a gente teria que pensar em brincadeiras que sempre mantessem o distanciamento social, pois ainda estamos na pandemia, né? E é o ponto principal, manter o distanciamento social. Então, se torna um planejamento muito mais abrangente do que da oficina remota. Não dizendo que a oficina remota não foi fácil, pois nós, PIBidianos, tivemos que nos desdobrar, né, com edição de vídeo. Acho que quase ninguém era formado assim, em edição de vídeo, a gente teve que se desdobrar e realizar essas oficinas. Por fim, nós percebemos que o planejamento é uma atividade consciente de previsão que depende de fatores culturais, econômicos e sociais, envolvendo tanto professores, alunos e escola. Então, fica claro a diferença do planejamento que ocorre entre os planos de oficina de maneira remota para presencial, uma vez que nas oficinas remotas houve uma limitação nas atividades que podiam ser propostas, pois havia também pouca interação entre bolsistas e alunos, assim como a limitação nos recursos que a gente poderia utilizar. Então, além disso, pensar na realização de uma oficina não se deve apenas visualizar o conteúdo programado, mas pensar em quais condições esses alunos se encontram, bem como possíveis soluções de problemas para que possamos alcançar os objetivos educacionais de maneira concreta. Pronto, as nossas referências. Agradecimentos ao UFPB. Muito obrigada. E é isso. Foi esse o nosso trabalho. Bom, parabéns, né, ao grupo, né, pelo trabalho, né, e dizer da importância, né, de vocês, né, diferente dos demais trabalhos, eu acompanhei algumas apresentações hoje à tarde, né, o trabalho de vocês já tem uma característica de trazer não só os aspectos do trabalho remoto, né, emergencial, mas também já algumas atividades presenciais, né? Então, foi um diferencial observar essas questões. Então, dentro desse contexto, vocês foram bem
foram bem claros no sentido de explicar, mas eu só queria saber uma questão. Como é que foi a participação das crianças nas atividades presenciais que vocês realizaram? Então, a participação foi muito melhor do que a experiência remota, né? Porque, como uma aluna do trabalho passado, da turma passada, disse, eles no remoto, eles não participavam tanto. Mas presencial, eles já foram muito mais participativos. Eu fiz a oficina presencial, levei uma brincadeira que eu trabalhei o alfabeto e levei a brincadeira do jogo da forca. Então, eles já ficaram animados. Tia, deixa eu dizer a palavra que eu quero que os alunos para os alunos adivinharem. Eu quero participar. Eu dividi em grupos, tive que dividir eles em grupos para eles todos conseguirem brincar. Então, foi muito participativo eles. Eles estavam naquela ânsia de ter voltado ao presencial, então estavam querendo atividades, queriam participar, queriam fazer tudo numa hora só. Eu imagino. Obrigada. Bom, gostaria de parabenizar também ao grupo pela apresentação, pelo bom trabalho que está sendo desenvolvido. E aí eu tenho só também 2 questionamentos. O primeiro, vocês são do curso de pedagogia, é isso? São do curso de pedagogia. E qual foi o ano com que vocês trabalharam? A gente ainda está trabalhando. Começou se eu não me engano, outubro do ano passado, 2020, e até o março do ano que vem. Mas o ano escolar, qual é o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano? Eu trabalhei o segundo ano. Ana Paula também está no segundo ano. Certo. E nesse caso, no segundo ano, quais são as atividades ou aquilo que estava previsto e que vocês colocaram em prática na oficina, né? Dentro do planejamento que vocês fizeram e aquilo que vocês colocaram em prática. Qual foi as habilidades e competências que vocês trabalharam? Quer responder, Ana? Eu respondo. A gente sempre fez essa parceria com a própria professora regente. Então, as atividades eram desenvolvidas de acordo com o que ela estava dando em sala. Então, era sempre conversado antes de realizar o planejamento para saber o que podíamos aplicar, né, e até revisar, porque durante o ensino remoto a gente percebe uma dificuldade por parte dos alunos em absorver alguns assuntos, então, muitas vezes a gente focava em revisões também. Sim, tanto que presencial, a professora, quando eu fui para a sala de aula, ela estava revisando o alfabeto, porque os alunos tinham vindo de um primeiro ano remoto também, então ela viu que tinha pessoas, eles ainda estavam com dificuldades nesses assuntos básicos, aí ela estava revisando o alfabeto, pediu para eu revisar também o alfabeto. Tá certo, muito obrigado. Você quer chamar o segundo grupo, Tiago? Chamo sim, Francisco. O segundo grupo vai apresentar o trabalho. Se essa escola fosse minha, eu iria alfabetizar. Contributos do programa Residência Pedagógica no Ensino Remoto. E os integrantes são Fabiana Araújo, Jardel Lima, Joyce Gregório, Alexandra Vieira Silva, que é a preceptora, Maria Aparecida Lima, Fabiana Lima, os outros são orientadores, né? Então, residentes, nós temos Fabiana Araújo, Jardel Lima e Joyce Gregório. Eles se encontram? Vocês se encontram? Sim, estamos aqui. Deixa eu compartilhar a tela. Tá aparecendo para vocês? Tá sim, tá aparecendo. Certo. Boa noite, gente. É muito bom estar aqui com vocês. Eu estou aqui representando o meu grupo, que é Fabiana da Silva, Jardel e Joyce, que sou eu.
E o nosso tema é: se essa escola fosse minha, eu iria alfabetizar. Contributos do programa Residência Pedagógica no Ensino Remoto. Nós somos do curso de Pedagogia no Campus 3. Então, nossa introdução, esse estudo ele consiste em refletir basicamente sobre o processo de alfabetização dos anos iniciais do ensino fundamental, durante o ensino remoto, né? Então, aqui a gente fala um pouco sobre os desafios da prática pedagógica a partir da experiência vivenciada. Então, ao longo do trabalho, a gente aborda um pouco sobre a questão das dificuldades atuais que nós somos desafiados, tanto para o corpo docente, como para alunos e também famílias. Bem como também as atividades práticas de alfabetização desenvolvidas remotamente. Então, assim, praticamente durante o primeiro ciclo e o segundo, e o terceiro também, que a gente está no processo ainda, nós fizemos todo ele de forma remota. Então, a nossa metodologia, as intervenções, todas elas foram feitas remotamente, durante, como eu falei, o primeiro e segundo módulo, seguindo as normas e práticas adotadas pela escola até então, embora hoje encontre-se aos poucos retomando as atividades presenciais. Então, ainda a nossa escola, que nós fazemos essas intervenções, elas está voltando aos poucos à forma presencial, mas ainda a gente não foi fazer nenhuma atividade prática. Por enquanto, estamos fazendo só de forma remota. Então, assim, as nossas intervenções ela acontecem através de grupos do WhatsApp, nós somos inseridos nos grupos e observamos como a professora ela orienta as atividades por lá, e daí a gente também orienta essas atividades. Realizamos também reuniões no Google Meet para planejamentos e também formações, junto com o nosso grupo de residentes. Assim também como os professores da própria escola. Então, a gente tem colaborado com a produção dos blocos de atividades impressas, que são feitas de forma quinzenal para as crianças. E produção de vídeos temáticos. A gente produz, assim, semanalmente, eu acredito, a maioria, produção de vídeos, e segue, geralmente, os blocos de atividades. Então, todo vídeo que a gente produz, a gente tem como base essas atividades que já são feitas, né? E aqui eu coloquei algumas fotos, vídeos e orientações baseadas em um bloco de atividades. Aqui coloquei algumas fotos das devolutivas dos alunos. Então, assim, tem pouca devolutiva, mas o que tem a gente aproveita. A gente grava os vídeos e tira prints. E os alunos, eles constantemente, assim, quase todos os dias, eles enviam essas devolutivas. Ou a imagem, né, no caso da atividade já realizada, já feita, ou eles fazendo. E aqui a gente realiza também algumas chamadinhas de vídeo. Não acontece assim com todos os alunos, não são todos que atendem ou que podem atender, tem essa disponibilidade, mas os que conseguem atender essas ligações, a gente liga. E daí tem alguns que a gente faz algumas perguntas relacionadas à atividade. Alguns já têm feito, outros não. Inclusive, uma dessas crianças que está aí na foto, toda vez ela esperava, quando era o dia da gente orientar, ela esperava a gente aparecer e ligar para ela poder fazer a atividade. Então, a gente orientava toda a atividade através da videochamada, já que ela não tinha quem ensinar para ela. Então, durante o período de aulas remotas, o processo de ensino-aprendizagem ela se tornou realmente algo desafiador, tanto para os alunos quanto para os professores, né? Os alunos, eles, da nossa escola, que a gente faz o residência, a maioria, eles são de zona rural. Então, a gente tem aquela questão da problemática da internet, de que nem todos têm aparelho celular para acompanhar as aulas. Mas, assim, isso não se tornou uma atividade impossível, né? A gente sempre fez e faz sempre o que está ao nosso alcance. Podemos afirmar também que o professor pode estar utilizando de diversas metodologias e ferramentas que tenham por objetivo principal auxiliar a construção do conhecimento dos alunos. Então, assim, a gente de vez em quando usa jogos, tem vídeos, tem quiz também que a gente faz e tem as chamadinhas de vídeo. A forma que a gente tem mais contato com os alunos é realmente na chamada de vídeo, que a gente conhece eles e que eles nos conhecem.
Então, aqui a gente destaca o quanto a alfabetização é uma fase muito importante, né? Sendo o ato de ler e escrever essencial no decorrer da vida da sociedade. Então, assim, essa fase deles de alfabetização, ela foi um pouco, assim, difícil por conta da pandemia. Fizemos, no primeiro ano, o nível de aprendizagem deles era do ensino infantil. Então, assim, a gente sempre tinha que falar sobre o alfabeto, sobre os números, aquela coisa bem básica mesmo. Então, assim, o programa Residência Pedagógica, ele nos deu, né, uma rica oportunidade de aprendizado e ofereceu também e oferece ainda vivências e experiências que contribuem para a nossa formação profissional, mesmo em meio a uma realidade preocupante. Então, querendo, assim, falar um pouco sobre essa experiência, eu acho que todo mundo não tem, assim, do que realmente reclamar, porque essa experiência a gente vai levar para a nossa vida, a questão dos professores, da dedicação que eles têm todos os dias em oferecer o melhor e a melhor oportunidade para os alunos, mesmo em meio a uma pandemia. Em suma, reafirmamos o nosso compromisso, junto com o professor titular da turma, em buscar práticas de atividades e metodologias inovadoras. Por isso, juntos temos proposto nossa formação nesses termos. Se essa escola fosse minha, eu iria alfabetizar. Então, aqui tem a imagem de 2 vídeos, que a gente fez um vídeo temático sobre o Dia do Índio e também sobre o São João. E é isso, as nossas referências. E agradecemos a sua atenção e a oportunidade de compartilhar nossas experiências. Agradecemos também a CAPES e a Escola Xavier Júnior pelo acolhimento. Muito bem, Joyce. Parabéns pelas atividades envolvidas, pela dedicação com que vocês lidaram com as dificuldades desse período remoto. Eu imagino o quanto que deve ser complexo esse trabalho de alfabetização e ainda mais nesse contexto que você apresentou, né? Crianças da zona rural que muitas vezes não têm uma boa conexão à internet e isso torna o trabalho de vocês, essas intervenções que vocês fizeram, ainda mais significativas. Eu queria fazer 2 perguntas a você, relacionados a alguns resultados, né, que você apresentou. O primeiro foi em relação a dificuldades da alfabetização em si. Nessa devolutiva que vocês receberam, quais foram as questões que vocês consideram que não foram ainda bem internalizada pelos alunos, né? Quais foram as dificuldades que eles ainda apresentaram nessas devolutivas que vocês puderam mapear? E a segunda pergunta é relacionada a essa diversidade de atividades que você citou, né? Você falou que utilizou jogos, vídeos, quiz. Aí, se você puder dar alguns exemplos de como que você citou, como que vocês trabalharam, eu agradeço. E só fazendo um comentário muito breve mesmo sobre isso, é que o período remoto, além de todas as complicações que ele naturalmente trouxe, uma impressão que ele me dá é que ele desconstrói desconstrói uma prática que estava sendo muito interessante, já criada na educação básica e no ensino superior também, né? De o aluno, de as aulas serem mediadas, de o aluno aparecer como protagonista, e parece que com o ensino remoto isso se perdeu. É a aula quando o professor fala do começo ao fim. Então eu achei muito interessante quando você falou dessa diversidade de atividades. Eu queria entender como é que vocês fugiram a esse padrão esperado, né, de que a aula seria apenas o professor falando o tempo inteiro para uma tela. É isso, obrigado. Sim, com relação à dificuldade na questão das devolutivas, a gente observou que, por exemplo, nas videochamadas que a gente fazia, a gente começou primeiro querendo fazer um tipo de avaliação. Como a gente começou, tipo, no primeiro ano, eu acho que não foi no segundo ciclo, a gente queria saber o que é que os alunos sabiam, qual era o nível de entendimento deles. E teve um momento em que a gente fazia uma pergunta às vezes muito simples, tipo as vogais, e a gente percebia que ele olhava para alguém que estava atrás da tela, que era como se alguém estivesse dando a resposta para eles. Então, assim, a gente teve um pouco essa dificuldade, porque, tipo, não tem como a gente saber o que é que o aluno sabe
se alguém está ali dando a resposta para eles. Então, isso foi bastante, assim, difícil. Mas, assim, a questão também, através das atividades, é muito importante a gente enfatizar também a participação da família. Porque o aluno, realmente, ele só consegue entregar as atividades, tudo correto, com a intervenção da família, com a ajuda deles. A gente não sabe exatamente como acontece essa intervenção, a gente não sabe se é os pais que fazem ou é os filhos que fazem, se dão respostas, se tem aquela coisa de perguntar. Mas, assim, quanto às devolutivas, assim, eles entregam bem direitinho. Tem alguns que são mais avançados do que outros. Então, assim, fica bem nesse meio termo mesmo. E com relação aos exemplos, os vídeos a gente fazia... Teve alguns vídeos que a gente resolveu mudar um pouco. Por exemplo, se tinha uma atividade de português que queria saber sobre as vogais, a gente fazia uma leitura de um livro, de uma literatura infantil, e daí no vídeo a gente tentava identificar as vogais. E a gente repetia a mesma coisa na videochamada, porque uma coisa é a gente gravar um vídeo sem ter resposta, e outra coisa é a gente estar na videochamada e realmente ter esse resultado. Questão dos jogos, a gente fazia mais jogos realmente pela videochamada. A gente tentava fazer materiais em que na videochamada tivesse aquela facilidade da gente mostrar e manusear para o aluno, até mesmo para ficar interessante também. E a gente formava também cenários mais coloridos, para não ficar uma coisa muito monótona. E qualquer forma assim, de material, de jogos que a gente tentava fazer, a gente fazia com materiais bem coloridos para chamar a atenção deles mesmo. Bom, parabéns ao grupo, né? Um trabalho muito relevante, né? A residência pedagógica, né? Como o PIBID, né? Tem sido um lugar ímpar, né? De socialização das experiências, de vivência mesmo, de conhecimento da realidade escolar, né? O momento que a gente vive é de pandemia, não está sendo presencial, mas em outros anos, né, em outros editais do PIBID da residência, né, foi uma oportunidade fantástica de conhecer de fato o chão da escola, o chão da sala de aula, e essa é a realidade, né? E agora nós nos deparamos com essa situação que é um pouco diferenciada, mas também permite conhecer, porque a sala de aula virtual não deixa de ser uma sala de aula, apenas tem outras finalidades, outros objetivos, e é um outro espaço. Então, eu fiquei curiosa para saber o porquê o título, né? Se essa escola fosse minha, eu iria alfabetizar, né? Então, bem sugestivo o título, né? E eu fiquei esperando, quando eu li o título e fui ler o resumo de vocês, né? Eu fiquei esperando que vocês, no resumo, retomassem esse título para meio que justificar o porquê dessa escola. Então, só queria que vocês explicassem um pouco, né? E uma outra questão que me chamou bem a atenção, que eu não encontrei no texto de vocês, assim, dentro da residência pedagógica, o que vocês têm estudado, né, em termos de ancoragem para discutir a questão da alfabetização, né? Vocês têm trabalhado com a perspectiva da alfabetização e letramento, com Magda Soares, com Emília Ferreiro, com quem vocês têm estudado, que tem dado esse embasamento para vocês, né? Só para tentar situar como é que vocês estão vendo essa questão da alfabetização, tá bom? Mas parabéns mesmo pela apresentação de vocês. Certo. A questão do título, eu também achei bem interessante. Na verdade, foi uma sugestão mesmo da nossa orientadora. E, assim, eu não perguntei assim para ela o porquê do título, na verdade. E daí foi ela mesmo que escolheu. E a segunda parte, a gente tem feito vários cursos online, na verdade. A gente fez curso sobre a BNCC. Eu acho que tem um site, eu acho que é da MEC mesmo. A gente fez também o curso ABC, sobre alfabetização com base científica também. E temos feito leituras, sim, de Magda Soares, de Paulo Freire. Então, assim, temos mais ou menos essa base. Uma outra questão, assim, eu sei que a residência pedagógica, ela difere um pouco. Eu sou coordenadora do PIBID, né? Inclusive num campus do interior, que é em Mamanguape, que sofre também as mesmas dificuldades de tecnologia como vocês, né?
Mas uma coisa me chamou a atenção. Vocês têm trabalhado, quando vocês organizam essas atividades, a partir de uma sequência didática, de um planejamento, de oficinas, como é que vocês têm planejado essas atividades de alfabetização que vocês realizam? Então, a gente faz todas as nossas atividades baseado na própria bloco de atividades que a professora já faz, né? Então, assim, a gente se reúne, a gente discute sobre a perspectiva dela, o que é que ela quer, e daí ela passa para a gente, e aí a gente faz com base nos objetivos dela e no planejamento dela mesmo. Até porque para não interferir tanto no trabalho dela. Tá certo. Muito obrigada. E mais uma vez, parabéns a vocês. Né? Bom, vamos para o terceiro grupo, não é isso? O terceiro grupo é Protagonismo Juvenil e a Escola Cidadã em Tempos de Pandemia. Uma experiência de iniciação à docência, né? De Alisson, Carlos, acho que é Henri, né? E Maxwell. Estão presentes? Estamos por aqui. É só esperar a Alisson. Está aparecendo aí para todo mundo? Sim, sim. Pronto. Então, boa tarde, gente. Eu me chamo Carlos Gabriel, faço parte do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, né, o PIBID, do Subprojeto de Sociologia, da Universidade Federal da Paraíba, vinculado ao curso de Ciências Sociais, né? Junto comigo, construíram junto comigo o trabalho o Alisson Palhano, que está aqui comigo hoje, Henrique Nasky e Maxwell Queiroz. A gente tem como preceptora a professora Axia Gregório, né, da professora de Sociologia da ECIT Daura, e como coordenadora a professora Aina Azevedo. O título do nosso trabalho se chama Protagonismo Juvenil e Escola Cidadã em Tempos de Pandemia, uma experiência de iniciação à docência, né? Nosso trabalho, ele se deu no contexto de uma escola cidadã técnica integral de João Pessoa, no bairro do José Américo, num contexto bem atípico, né? O contexto da pandemia. Se iniciou mais ou menos no fim do ano passado e a gente está dando continuidade às nossas atividades ainda. Acho que pode adiantar, Alisson, para o próximo slide. E o nosso trabalho ele tem como objetivo compartilhar as experiências vivenciadas no programa do PIBID, né, no contexto da ECIT e no contexto da pandemia também. Né? A gente sabe que a pandemia ela acompanhou toda a nossa formação até então, todos os nossos trabalhos que foram desenvolvidos e tudo mais desde o começo, e impactou diretamente na forma como ia se dar essa nossa formação, né? Limitando em certos pontos as nossas atividades e as ações que a gente pudesse desenvolver, serviu para expor também muitas das desigualdades e das problemáticas presentes na educação pública, né? Na formação pública docente também. E nesse contexto, a pergunta que guiou o nosso trabalho seriam quais as práticas educativas e os projetos desenvolvidos pela ECIT no intuito de atenuar as consequências da pandemia e do ensino remoto, né? Essa foi a pergunta que guiou o nosso trabalho, que visa expor toda a nossa experiência dentro desse contexto. Na metodologia, a gente utilizou a observação participante, né? E é importante enfatizar que todo o nosso contato com a escola, com os alunos, com os funcionários, se deu de maneira online, de maneira remota, né, com todas as suas limitações e tudo mais, dentro do que era possível. E esse nosso contato se deu através da presença nas reuniões, nas formações, nos encontros formativos da escola, nas aulas, né, nas reuniões de pais e mestres, reuniões de líderes de turma, as reuniões de formação e tudo mais, as páginas de redes sociais também, o Instagram da escola, o Instagram da rádio web da escola também foi muito importante, né? As redes do Facebook e tudo mais. Os grupos de WhatsApp também foram fundamentais para a gente conseguir
manter esse contato com a escola, né, e desenvolver as nossas observações e tudo mais. Então, algumas das ações que a gente conseguiu desenvolver durante o programa foram, de início, antes mesmo dos projetos, a criação de um Instagram nosso, para que a gente pudesse estabelecer esse primeiro contato com os estudantes, né? Então, a gente criou o perfil do sociologizando.daura, onde, de início, a nossa intenção era expor conteúdos que poderiam auxiliar os alunos no Enem, né? Já que estava bem próximo do Enem. Então, a gente postou alguns conteúdos vinculados a questões que já vinham caindo no Enem e tudo mais. E depois disso, se tornou um Instagram mais fixo, onde a gente elencou outras postagens de indicação de filme, de séries, de livros e tudo mais. Posterior a isso, a gente começou a desenvolver os nossos projetos, e o projeto político-pedagógico da escola foi uma das bases teóricas que auxiliou bastante, né, para a gente se situar no âmbito da escola. Depois disso, também a nossa participação nas aulas e nas reuniões, algumas contribuições nas aulas a convite dos próprios professores, né, para que a gente pudesse contribuir com algo e tudo mais, estabelecendo mesmo esses nossos primeiros contatos com os alunos, né, quebrando todo o inicial estranhamento e tudo mais. Bom, a elaboração dos projetos com o auxílio do PPP da escola, né, foi fundamental, e trouxeram as suas limitações e as suas problemáticas, né? A gente precisava não só adaptar o nosso projeto para o contexto pandêmico, mas também para a realidade da escola e dos alunos, né? Precisavam ser projetos que fizessem sentido para ser desenvolvidos na escola e no contexto da pandemia. Então, o projeto político-pedagógico da escola foi fundamental para a gente conseguir se situar nas nossas propostas e tudo mais. E, por fim, a nossa ida a campo. Agora a escola se encontra em um modelo híbrido, mas antes mesmo disso já estava tudo parado, né? Não tinha ninguém frequentando a escola, só os funcionários da limpeza, da alimentação e tudo mais. E aí a gente conseguiu organizar com um professor, professor de história, Jamerson da escola, que levou a gente para campo, para conhecer o espaço e tudo mais. Então a visita foi bem legal para a gente conhecer, como foi mencionado, o chão da escola real, né? Mas ainda não rolou esse contato presencial de aula e tudo mais. Quanto a isso, só isso. Agora, Palhano vai dar continuidade no trabalho. Microfone. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim, dá para ouvir. Bom, continuando o que o Carlos estava falando, como resultados obtidos que a gente conseguiu ter junto ao ECIT Daura, destacar essa questão que está presente no PPP, como o Carlos tinha falado, do protagonismo juvenil. Como que a escola está sempre incentivando essa participação das lideranças e, de uma forma, faz esse intermédio entre os alunos e os professores. E o Carlos tinha trazido essa questão anteriormente também. A gente se inseriu nas reuniões semanais com a participação das lideranças. Eu, por exemplo, no desenvolvimento do meu projeto, pude ter contato com a líder que organiza a rádio da escola, a Rádio Web, e a gente foi trocando informações e reformulando os nossos projetos e como que a gente ia estar, de fato, se inserindo nesse contexto da escola, no contexto remoto. As variáveis do contexto remoto e o papel da liderança. Outra coisa que a gente conseguiu perceber também são as lideranças estarem buscando informações sobre pessoas que não estão mais indo à aula. Inclusive, eles têm, os meninos que participaram da ida a campo, foram no colégio e viram que lá tem um quadro para eles estarem anotando quem está vindo, quem não está, até para a questão da alimentação, para quem está cozinhando ter noção numérica, quantitativa do que fazer por lá. E justamente as professoras, a Axia, que está orientando a gente lá, e toda a equipe docente do Daura, está buscando de várias formas, está estreitando esses laços em meio ao distanciamento, que tem toda essa dificuldade que a gente está ambientado, e aí promovendo gincanas, teve uma gincana virtual, promovendo essa questão do rádio, fornecendo músicas e outros meios de estar tendo contato com a turma e estar trocando informações e acrescentando a formação, tanto deles como da gente que está inserido nesse contexto. E como considerações finais,
destacar essa questão das limitações do formato remoto e a importância que teve tanto o diálogo com os professores coordenadores do PIBID, a professora Axia, que está no Daura, como também das próprias lideranças, de ir informando o que a gente estava planejando para o projeto e como que seria melhor inserir no colégio essa questão do projeto. A escola cidadã ela tem como uma importância fundamental justamente essa formação educacional, né, para o dia a dia, além da formação teórica e educacional mesmo, propriamente dita. E destacar também as dificuldades em uma pedagogia da autonomia, né? A gente traz o Freire aqui, que é certamente uma referência para a nossa formação, e de como a gente está podendo reler ele nesse contexto, né? De tantas dificuldades e como que a gente pode estar se inserindo nesse contexto educacional. E certamente destacar também, principalmente, o impacto que o PIBID tem nessa formação profissional nossa, porque a gente que é da licenciatura e passa uma parte teórica do curso e chega nesse momento e tem contato com o cotidiano escolar, com as demandas, com as dificuldades, agora nesse período ainda mais acentuadas, pela dificuldade do acesso à internet, pela falta de participação dos alunos nas aulas, nas reuniões, e contato também com as demandas dos professores, a gente que está chegando nesse contexto, né, de formação docente, então é fundamental para estar entendendo. E, por último, destacar a questão da sobrecarga, né, das disciplinas que a gente está pagando na universidade, a questão do estágio, a questão do PIBID. Você, às vezes, pensa que o tempo vai dar para fazer mais coisas, pegar outros cursos e outras disciplinas, e termina que dá uma sobrecarga, e isso impacta de forma negativa o nosso contexto, a nossa formação. E, para finalizar aqui, as nossas referências, e agradecer ao FPB, aos coordenadores, à professora Axia, toda a equipe do Daura, e quem se fez presente, a Propesc, CNPq, e é isso, vou interromper aqui o compartilhamento. Bom, parabéns ao grupo, né? Muito interessante o trabalho de vocês, né? Porque vocês são alunos, né? Um PIBID de sociologia, não é isso, né? Então, a sociologia, no contexto que nós vivemos, ela é tão cara, ela é tão necessária, ela precisa ser tão bem discutida dentro da escola, né? E quando vocês colocam sobre o protagonismo juvenil, né, que vocês já encontram uma ancoragem nisso no PPP da escola, isso é muito bom. É muito bom a gente saber disso, né? Que o próprio PPP já tem essa ancoragem, já tem essa base para vocês discutir. Então, eu achei muito interessante a proposta de vocês de trabalhar com as redes sociais, né? Porque o aluno do ensino médio, ele precisa dessa interação. Aí me chamou a atenção, a única pergunta assim, que eu gostaria de fazer a vocês seria: como é que vocês têm um retorno de acesso desses alunos às redes sociais? Eles dão um retorno? Vocês conseguem saber quantos acessaram, se realmente, de fato, eles pegavam as questões que vocês colocavam, se tinha contribuição para os estudos dele, no sentido que vocês colocaram que tinha a finalidade de contribuir com o Enem, né? Como é que vocês... Gostaria que vocês falassem um pouquinho mais sobre isso, como é que vocês vivenciaram isso, que retorno disso? Posso ir eu, Alisson? Bom, a gente percebeu logo de início que o pessoal da escola, eles sempre foram bem ativos nas redes sociais, né? No próprio perfil da escola, no Instagram e tudo mais, era constante o fluxo de postagens acerca do cotidiano da escola mesmo, das atividades da escola, para informar os pais, os alunos e tudo mais. E também tinha outros perfis, né? Como, por exemplo, o perfil da rádio, que é um projeto da própria escola, que as alunas organizam e tudo mais. Então, dava para perceber que eles eram bem ativos através das redes. Então, foi um meio em que a gente pensou de estabelecer esse contato inicial, né? Então, a própria professora da escola, Axia, divulgou entre os alunos, tal perfil que o pessoal do PIBID está fazendo. Aí o pessoal já dava um feedback lá, na resposta por stories, o número de seguidores, né, que ia aumentando e tudo mais. Eram os meios de feedback que a gente conseguia ter, né? Umas interações que a gente fazia pelos stories, comentários das publicações e tudo mais. Era mais ou menos por onde a gente conseguia se basear, assim, e ter esse feedback da nossa atividade.
Ok. Professor Tiago? Bom, também gostaria de parabenizar o grupo pelas atividades desenvolvidas e concordo com a professora Francisca, realmente a sociologia, a filosofia e todas essas outras disciplinas que estão sendo achacadas, né, por essa nova base comum curricular, desempenham um papel mais importante do que nunca, né, neste momento caótico que a gente está vivenciando na educação. E aí eu gostaria também uma pergunta muito breve, porque a apresentação de vocês foi bastante clara daquilo que vocês desenvolveram, das metodologias, etc. Eu queria que vocês falassem um pouquinho a respeito disto, qual foi a temática que vocês elegeram, conversar com os alunos, quais foram os temas da sociologia que vocês discutiram com eles, e como é que vocês sentiram essa receptividade, como é que vocês viram esse engajamento, completando um pouquinho o que a professora Francisca perguntou, esse engajamento nas redes sociais, e também, aproveitando a pergunta, se vocês puderem falar um pouco de como é que é esse trabalho no Instagram, o que vocês postavam lá exatamente, e como que foi esse retorno, então, né, das temáticas que vocês escolheram e como que os alunos receberam essas discussões. Bom, eu posso começar, eu deixo essa parte do Instagram para você, Carlos, que você tinha começado a trabalhar. Das temáticas que a gente chegou a trabalhar, eu, por exemplo, num post de Instagram, no Story, que é um formato, já para estar driblando essa coisa do desinteresse ou da falta de participação, buscando, por exemplo, no meu caso, do meu projeto, a música para tratar, por exemplo, do assunto do racismo. E aí traz uma questão, eu trouxe recentemente a do Negro Drama, e trabalhar essa música destacando pontos principais e buscando opinião dos alunos, das alunas, o que eles estão percebendo na música, o que a gente pode estar analisando sociologicamente através da música, que é um formato diferente e de certa forma, gera uma relevância, gera um interesse maior da turma. E agora o Carlos pode falar justamente dessa questão do Instagram também. Pronto. E o meio de fazer essas perguntas, esses levantamentos, eles se davam mais ou menos diretamente com os alunos, né? Então, os alunos respondiam uns forms, por exemplo, os que a gente disponibilizava, para a gente se basear em como ia guiar as nossas postagens e os conteúdos que a gente ia passar, né? Mas ia mais ou menos por aí, assim. Nessa tentativa de buscar conteúdos que se alinhassem àquilo que os alunos precisavam, né? Aquilo que dialogasse com a realidade dos alunos e tudo mais, que eles se identificassem e pudesse ser útil para eles. Então, o feedback era dado dessa maneira, assim. E as nossas ações não pararam por aí, né? O Instagram foi o pontapé inicial para a gente desenvolver isso, mas posteriormente começou as nossas interações mais diretamente nas aulas, diariamente, né? Então, a gente conseguia desenvolver mais atividades assim também, né? Então, o Instagram até foi ficando um pouco de lado nesse meio tempo, e aí agora ele está dialogando com o projeto de algumas pessoas, então vai começar a ser usado novamente em algumas atividades dos projetos, como de Alisson e tal. E aí, só completando, obrigado pelas respostas de vocês. Como é que vocês sentiram a receptividade dos alunos nesse modelo? Como é que vocês acham que eles apesar desse contexto remoto e tal, com as dificuldades todas que vocês apresentaram, vocês acham que eles interagiram bem? Vocês acham que a resposta que eles deram para aquilo que vocês propuseram foi satisfatória? Como é que vocês fazem essa análise? Carlos, eu posso começar rapidinho e você já complementa em seguida? Bom, quando se tem esse contato direto, como o Carlos estava trazendo, de ir no WhatsApp, perguntar uma questão das lideranças, por exemplo, que eu tive muito esse contato, a resposta foi totalmente satisfatória, mas em ambiente de sala de aula, por exemplo, quando ia tratar de algum assunto e suscitava essa questão das dúvidas ou de pontos que achavam interessante, ela já é um pouco menor, essa interação. E aí, virtualmente, é mais ou menos nesse sentido também. Quando a gente tinha uma ajuda, por exemplo, do Instagram da escola, do perfil das meninas, da rádio e tudo mais, a gente conseguia uma maior visualização dos alunos. Mas como o Instagram nosso não estava diretamente ligados a eles, eram só alguns que sabiam, sabe, tudo mais. Então, a gente percebia esse fluxo maior quando as meninas ajudavam a gente.
Mas eu acredito que e teve esse feedback positivo no quanto o conteúdo ele era claro, né? Assim, a gente tentava deixar de uma maneira mais didática e tudo mais, assim, apesar de virtualmente, apesar do conteúdo sociológico que é meio massivo e tudo mais, mas a gente conseguia destrinchar e tal. Então o feedback foi bem positivo. Tá certo, muito obrigado e, por favor, continue na resistência da sociologia, é extremamente importante. Parabéns, mais uma vez. Bom, Pode chamar o outro grupo aqui. tá certo. Bom, por fim, por último, mas não menos importante, nós temos o trabalho intitulado Notas de Campo no programa Residência Pedagógica, uma metodologia formativa, que será apresentado por Ginaldo da Silva, Maria Ana Araújo, Poliana Maria da Silva, Victória ou Vitória, me perdoe se eu tiver falado errado, Costa Pinto, e é isso. Bom, boa noite a todos. Nós fazemos parte do programa Residência Pedagógica, nós somos do curso de Pedagogia, pela UFPB Campus 1, e o título do nosso trabalho é Notas de Campo no programa Residência Pedagógica, uma metodologia formativa. Como já foi falado, o trabalho foi produzido por Ginaldo José Alves da Silva, Mariana Belli de Melo Araújo, Poliana Maria da Silva e Vitória Beatriz Costa Pinto. Também teve a orientação da preceptora, que é a professora Cláudia Maria de Lima, a orientadora adjunta Ana Luísa Nogueira de Amorim e a orientadora sobre projetos de pedagogia e da Zuíte de Souza Lima. Bom, para iniciar, é importante dizer que o programa Residência Pedagógica, ele contribui diretamente para a formação inicial docente, porque nós podemos vivenciar muitas experiências na educação básica, né, relacionando a teoria e a prática. E nós utilizamos, durante esse processo, né, a metodologia formativa a partir de notas de campo. Então, nós utilizamos constantemente as notas de campo nas experiências que vivenciamos, né, durante todo esse ano, e nós observamos as experiências da Escola de Educação Básica, localizada na UFPB, nas turmas do primeiro ano do ensino fundamental no ensino remoto. O objetivo principal nosso, a partir das notas de campo, foi refletir sobre as práticas pedagógicas desempenhadas por docentes e a participação dos estudantes, bem como o desenvolvimento das crianças. Então, nosso principal objetivo era realmente observar como ocorria aquela prática, né? A prática das atividades remotas, observar as professoras, né, da turma da manhã e da tarde, e como ocorria esse processo, né, de ensino-aprendizagem, como as crianças reagiam a isso, como foi o desenvolvimento delas, como está sendo, né? E nós utilizamos sempre o diário de campo, né? É um instrumento que a gente usa, o diário de campo, nós fazemos anotações, registros de tudo que a gente tem observado, né, durante os momentos de aula, de intervenção. E como aconteceram muitas atividades, né, nós separamos, evidenciamos duas, né, que foram muito relevantes durante todo o ano, que se denominam, uma atividade se denomina Dia Literário e a outra atividade se denomina Investigação Temática. Então, são duas atividades que acontecem constantemente na turma do primeiro ano da manhã e na turma do primeiro ano da tarde. A atividade do dia literário consiste em um dia separado, né, na semana, para leitura de leite, leitura reflexiva, e é realizada
de muitas formas, essa atividade é realizada de muitas formas, e sempre uma vivência muito significativa para as crianças. Elas se interessam bastante, tem sido muito significativo. E a investigação temática consiste também em, uma vez por semana, ocorrer práticas de pesquisa, uma pesquisa mais direcionada e reflexiva, feita pelas crianças da turma. Então, essas pesquisas elas são feitas a partir das curiosidades que a criança possui, os seus temas de interesse, né, de pesquisa, e é feita toda uma pesquisa, toda uma observação, né? Inicialmente há uma problematização da pesquisa, as crianças também levantam hipóteses, né? E tudo isso contribui para esse processo de investigação. Essa metodologia ela é baseada em Freire e contribui muito para a criticidade da criança, né? A criticidade do sujeito. Quanto à metodologia, nós realizamos uma pesquisa de campo, né, e utilizamos as notas de campo como materiais para a coleta de dados, né, notas de campo feitas por nós residentes. E quanto à abordagem de estudo, foi uma pesquisa qualitativa, né, o universo da pesquisa, como eu falei, foi a Escola de Educação Básica, localizada na UFPB, e os sujeitos da pesquisa foram a professora regente, né, das turmas do primeiro ano, da manhã e da tarde, 2 professoras, e os alunos do primeiro ano, da manhã e da tarde da escola. Bom, os nossos resultados e discussões, em linhas gerais, foi saber que a criança, durante todas as atividades, elas aprendiam brincando. Então, elas aprendiam, na verdade, sem perceber, né? E aí, a partir dessas notas de campo, né, a gente percebeu que elas estavam em constante desenvolvimento e aprendizagem, né? E com isso, nós vimos vários avanços significativos quanto à interação entre elas com nós, residentes, e com os professores. Elas se expressavam, refletiam o tempo todo, né? E como é que a gente percebia isso? Pela participação delas, elas estavam a todo momento intervindo e perguntando, né? Ah, mas por que tem que ser assim? Né? Qualquer tema que a gente trabalhasse em sala de aula, elas estavam ali participando a todo momento. A pesquisa, né? A leitura também, tanto individual quanto coletiva, né? Quanto compartilhada. A compreensão do que estava lendo, né? Então, a gente dava espaço para elas falarem um pouco, né? Sobre o que elas entenderam. E antes até da leitura, a gente fazia também toda uma preparação. Então, a gente fazia algumas indagações, perguntando se elas já compreendiam o tema, se elas já tinham ouvido falar. Então, assim, foi bem interessante. E está sendo bem interessante, né? A interpretação de textos também, o posicionar, o argumentar, a escrita. Então, a gente sempre tinha... a gente dá esse espaço para elas escreverem, né, de acordo com a temática que foi discutida, a produção de textos. Então, elas estavam sempre ali produzindo alguma coisa, seja de forma escrita, seja na leitura, através da recontagem, né, ou no desenho, que a gente sempre explorou muito isso, até porque era um dos interesses deles, né, das crianças, de desenhar. Alguns demonstravam, claro que mais e outros menos, né? Tem alunos mais tímidos, outros já são mais espontâneos, mas, assim, de forma geral, todos participavam muito bem. Pode passar. E, assim, é claro que o ensino, né, e a aprendizagem está sendo nessa modalidade à distância, então, confesso que a gente teve algumas dificuldades, né? Nem todos os alunos conseguiam acompanhar, né, as aulas, os pais também, alguns eram mais ausentes do que outros, mas, assim, a gente realmente teve resultados muito positivos. Eu acho que a gente também conseguiu registrar muita coisa interessante e que, às vezes, era até algo inédito. Então, a gente falava com as professoras, será que vai dar certo? E a gente ficava meio assim, e aí no final dava. Era muito interessante. E aí, como a Vitória já falou, a gente também
colocou, né, durante no nosso tempo pedagógico, nas nossas atividades, né, investigação temática e o dia literário, né. Em relação à investigação temática, a gente conseguiu criar, na verdade, uma viagem com o tema do fundo do mar. Então, no início, as crianças ficaram enlouquecidas, achando que a viagem era de verdade, e assim, achando que a gente ia lá até o fundo do mar, conhecer. E aí, depois eles perceberam, né, que seria uma viagem imaginária, mas que eles amaram muito. Inclusive, a gente conheceu Fernando de Noronha, conhecemos vários lugares da ilha, eles ficaram, nossa, muito eufóricos. Então, assim, o resultado era, assim, muito explícito de que eles estavam amando e que eles estavam aprendendo sem menos perceber. Acho que foi algo, assim, que nos marcou muito durante essas notas de campo. Sem falar do desenvolvimento natural das crianças durante as atividades, né? Quanto à nossa formação docente, eu acho que todos os residentes concordaram de que realmente foi algo muito necessário, né, participar e até mesmo de criar as aulas junto com as professoras preceptoras também, com as professoras da EBAS, que nos acolheram muito bem e que nos deixaram espaço para opinar, para dar dicas. E as crianças também, nem pensem que elas ficaram caladas, elas sempre estavam opinando a todo momento de qual seria a próxima viagem, do que é que a gente ia fazer nas próximas aulas. Então, assim, era muito legal e está sendo muito legal. As crianças realmente curtiam muito. Então, eu acho que foi indispensável, assim, para a nossa formação docente, né, como futuros professores, nós de pedagogia, eu acho que foi uma experiência incrível, que acredito eu, assim, que deve sim continuar, que é muito importante. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham compreendido um pouco, né, apesar do tempo. Pode passar. Tá aí as nossas referências. E aí os agradecimentos, a gente agradece à universidade, né, o UFPB, o nosso Centro de Educação, o nosso queridinho, né, o Programa Residência Pedagógica, e a Escola da EBAS, que nos acolheu muito bem. Agradeço demais. Parabéns, Mariana, parabéns, Vitória. Excelente o trabalho de vocês e a apresentação. Eu tenho uma pergunta bastante objetiva. Em algum momento da apresentação, Mariana falou que os alunos, as crianças, né, estavam sempre produzindo alguma coisa. E nos slides também, em algum momento, vocês colocaram que eles estavam produzindo textos, né? Eu gostaria que vocês explicassem, por favor, o que vocês estão chamando dessa produção de texto. Eu imagino, não sei se é o texto escrito, propriamente dito, e como é que se dava essa interação essa troca entre vocês, né? A produção do texto e essa devolutiva que vocês faziam com eles. Como é que foi essa troca, como está sendo essa troca na experiência de vocês? Então, a investigação temática, como eu falei, ela tem vários temas. Né? O início, a gente começou com essa viagem no fundo do mar, né, que foi um dos temas que os alunos sugeriram, né? Então foi a partir dos interesses deles, a gente não se envolveu em nada. Então, a partir disso, a gente produziu vários textos. Então, eles recontavam, certo? O que aconteceu durante a viagem, o que mais chamou a atenção deles, né? Isso a gente fazia o registro, né, de forma virtual, mas a gente também colocava para eles escreverem aquilo que eles conseguiam escrever do jeitinho deles. Apesar de ser uma turma de primeiro ano, que eles ainda estão se desenvolvendo, né, ainda estão desenvolvendo ainda a escrita e a leitura, mas a gente estimulava que eles escrevessem da forma que eles achassem melhor. E assim, produções foi o que não faltou durante esse período, principalmente quando a gente entrou na temática dos gêneros textuais. Aí foi que não faltou mesmo. A gente chegou a fazer gráfico, biografia, carta, e-mail, convite. E tudo isso não era de forma aleatória. A gente sempre encontrava algum evento para poder criar essa biografia.
Por exemplo, a biografia não surgiu do nada. Ah, do nada eu vou fazer uma biografia. O que é uma biografia? Como é que faz? Para que serve? Por que eu preciso saber disso? Então, a gente sempre tinha isso em mente, e a partir da realidade deles é que a gente ia criando a situação, né, para que eles pudessem produzir. Né? O convite, por exemplo, a gente aproveitou um aniversário de uma das crianças, né? E aí a gente vamos criar um convite para o aniversário de fulaninho, olha que legal. E aí depois a gente pode criar o nosso próprio convite para o que a gente quiser, não só para aniversário, mas eu posso convidar meu coleguinha para assistir um filme, para passear, para brincar com o cachorro. Então, a gente sempre tinha algum jeitinho de incluir as nossas atividades, né, para que eles pudessem atingir sem eles perceberem. Então, eles faziam as coisas de uma forma tão espontânea que, às vezes, mas tia, a gente não vai fazer atividade, não. A gente já está fazendo a atividade. A gente já está aprendendo. Então, assim, eu acho que é isso. Acho que respondi, acredito eu, a sua pergunta. Respondeu com certeza, e aí no seu relato a gente percebe a essência do que é o gênero textual e do trabalho do gênero textual na escola. Não é apenas uma inserção artificial para que o aluno aprenda apenas a forma, aprenda apenas aquelas características básicas. Não, a ideia é que isso seja trabalhado de maneira natural, como você apresentou. E aí eu reforço mais uma vez os parabéns, porque realmente foi uma sensibilidade muito grande que vocês tiveram para poder trabalhar com esses textos. Parabéns. Bom, meninas, nossa, eu faço minhas palavras do professor Tiago, e aí, nossa, parabenizo muito, um trabalho muito relevante de vocês, né? A gente percebe a essência do que vocês vêm discutindo, né? Trazendo o trabalho com a alfabetização, com a produção do texto, né, com as atividades de uma maneira geral, com a ludicidade, né, como vocês bem colocaram, né, a viagem imaginária, o lúdico em evidência, e isso é muito importante quando a gente trabalha com as crianças do ensino fundamental, né. Então, vocês foram bem claras na apresentação de vocês, eu só queria que vocês só me esclarecessem mais uma questão. O título do trabalho de vocês fala sobre as notas de campo da residência, né, como uma metodologia formativa. Para vocês, residentes, né, como é que essas atividades têm contribuído com a formação de vocês, né, com a formação inicial de vocês, como pedagogas e futuras pedagogas, no caso? Bom, na residência pedagógica, a gente participa de todas as atividades que acontecem na escola, né? Então, a gente está ali inserido em todo o processo de planejamento das atividades, das aulas, reuniões com os professores, a gente também participava durante todo o processo, antes, durante e depois. Então, isso tem contribuído muito para a gente, porque a gente realmente está ali vivendo aquilo, não é só algo que a gente está integrado, a gente realmente está incluído ali dentro. Então, a gente planeja, a gente vivencia todas as aulas, a gente acompanha, a gente observa, a gente intervém, a gente elabora atividades, a gente também tem, durante tudo isso, faz a avaliação, né, porque a avaliação é sempre contínua, diagnóstica, então, todos os momentos a gente também está avaliando. Então, a gente está vivenciando tudo que um professor realmente deve aprender e deve vivenciar desde a sua formação inicial, né? Então, a gente tem aprendido bastante com a residência pedagógica na escola da UFPB, e tem sido uma experiência muito boa para mim, para a Anabelle e para todos nós como residentes. Obrigada, meninas, né? Mais uma vez, parabéns pelo trabalho de vocês. Continuem assim. Professor Tiago, mais alguma coisa? Não, só agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui e dividir essas apresentações com você, professora Francisca, e parabenizar mais uma vez os grupos, né,
pela qualidade das apresentações e dos trabalhos que têm sido feitos, né? E agradecer a Deise por ter ficado aí nos bastidores e nos dado subsídios para as apresentações também correrem de maneira muito produtiva. Obrigado, agradeço. Também agradecer a Deise, a Paulo, né, a todos, né, nós que ficamos, eu comecei desde o início assistindo algumas apresentações, né, assim, sempre que dava, e nossa, foi uma tarde muito gratificante, então dizer da gratidão, né, por experienciar esse momento que é tão importante, que é tão significativo para os nossos residentes, para os nossos PIBidianos, para nós coordenadores e coordenadores, né, dos subprojetos, né, então discutir educação, falar sobre educação, vivenciar, isso é fantástico. Então, muita gratidão a vocês. A gente que agradece também, Terezinha e Thiago, muito obrigada, né, por vocês estarem aqui com a gente, ficarem também até o último horário, né, de hoje, né, já são 6:50, hoje foi realmente... Foi puxado, mas ainda tem mais amanhã e terminamos ainda na sexta-feira de manhã, né? Mas muito obrigada mesmo por vocês estarem aqui com a gente, podendo compartilhar desse momento. Não sei se o professor Paulo quer dar algum recado, alguma coisa para amanhã. Não, somente agradecer a vocês, né, que tiveram o dia inteiro aqui participando com a gente, né? A gente ainda tem mais 2 dias, né? Então, muita resiliência. A gente teve alguns atrasos de manhã, mas isso depois foi contornado, a gente conseguiu, né, equacionar todas as apresentações. À tarde, transcorreu muito bem. A gente teve lotação máxima no período da manhã, tivemos que pedir para alguns saírem, para outros entrarem, mas isso foi muito bom, né? Um sinal que estavam muito interessados. Agora à tarde foi mais tranquilo, agora à tarde a gente chegou a próxima 60, né, participantes, então transcorreu tudo bem. Acho que para quinta e sexta-feira também vai ser assim. Então, mais uma vez, obrigado a todos e boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Obrigado, professor Tchau, Paulo. boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa Boa noite a todos. noite.